Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero e meu nome é professor Olavo. Nessa aula 1 vamos falar de funções de modo geral, sem nos atermos especificamente num tipo de função. Mais à frente falaremos de funções de modo mais específico. Bom, inicialmente é preciso entender qual a razão de se estudar relações e de forma mais específica funções. E a ideia é muito simples. As relações estão em todo lugar. Na verdade, a função do conhecimento é justamente estabelecer relações entre as coisas que estão no mundo. Então, por exemplo, vejam aqui nessa primeira tabela uma relação que se estabeleceu entre ano e área desmatada na Amazônia. Então, evidentemente que nós poderíamos pensar nisso daqui como sendo um conjunto. Estou criando aqui um pequeno diagrama de Venn, que seria o conjunto ano. Então esse conjunto poderia ser escrito assim, colocar um A aqui, ele é o X, tal que X é ano. E aqui um outro conjunto chamado conjunto de áreas. Mas não apenas áreas, mas áreas desmatadas da Amazônia. Então o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é estabelecendo uma relação entre um determinado ano e a área que foi desmatada na Amazônia. Escrever uma tabela como essa, então, é na verdade fazer a mesma coisa do que eu estou fazendo aqui com os diagramas de Venn. E isso é uma relação. Tá? É a relação entre o conjunto de anos e o conjunto de área desmatada na Amazônia, para cada ano. Um outro exemplo é o índice de massa corporal e a classificação que se faz em função desse índice. Então nós temos aqui vários elementos do conjunto IMC que estão associados a intervalos dos números reais. Então, só para dar uma ideia, esse daqui é x menor que 18,5. Então é o intervalo que está aqui assim. E por qualquer x menor que 18,5, a pessoa é considerada, na classificação que se faz, abaixo do peso. E por aí vai, vale as mesmas considerações que nós fizemos anteriormente, de uma relação que se estabelece entre o IMC e a classificação do indivíduo. Se nós pensarmos bem, no final das contas, a física, que é o que nos interessa nesse curso, ela é simplesmente a descoberta de relações que existem na natureza. Então eu dou um exemplo aqui, em que você tem elementos radioativos, e você tem aqui a meia-vida de cada um desses elementos, não importa os conceitos. E você então tem o urânio, tem outro urânio, tório, mas com diferentes massas atômicas, o protactínio, tório, rádio, radônio, polônio, etc. E nós temos aqui a meia-vida de cada um desses elementos. Ora, essa é uma relação natural, ou seja, uma relação que existe na natureza e que os seres humanos, através da teoria da radioatividade, foram capazes de descobrir. E é isso que nós queremos. Nós queremos desenvolver um método matemático que seja capaz de lidar com essas relações. E esse método é o campo das funções. Então, nós vimos lá na folha passada que o que nós estamos, na verdade, procurando é relações entre conjuntos. Então, dado um conjunto A e um conjunto B, eu quero estabelecer relações
entre os seus elementos, que estão referidas aqui por essas setinhas. Ora, se nós olharmos bem, eu posso muito bem descrever essa relação através da enumeração dos elementos que estão ordenados. Então eu sei que o elemento 1 do conjunto A está relacionado com o elemento 6, e eu sei que o elemento 2 do conjunto A está relacionado com o elemento 4 do conjunto B. E essa é, por enumeração, a minha relação. Eu posso escrever isso na seguinte notação. Essa relação R é o conjunto de todos os pares ordenados, então é isso que está aqui, são chamados de pares ordenados, porque eles são construídos a partir de um x que está em A, necessariamente, e um y que está em B, então essa aqui é a ordem, e eles obedecem, x está na relação com y, sendo que o R pode ser estabelecido por uma propriedade, ou o R pode ser estabelecido por enumeração, como nós vimos aqui. Então, por exemplo, uma relação que se poderia estabelecer, e nós vamos ver um exemplo disso na próxima folha, é x pertencente a A e y pertencente a B, não necessariamente aqueles dois conjuntos que estão lá em cima, tal que y é igual a 2x. Então, se nós temos um conjunto A, 1, 2, e nós temos um conjunto B, 1, 5, 2, 4, 6, a relação que está estabelecendo por essa propriedade aqui, que no final das contas está sendo dada aqui, essa é a propriedade, é que o 1 vai no 2, porque quando o x é 1, o y é 2, e o 2 vai no 4, porque quando o x é 2, o y é 4. Ok. Essa noção de relação e essa maneira de escrever pode nos levar a uma ideia muito importante, que é a chamada ideia de produto cartesiano. E no produto cartesiano, nada mais é que a relação de todos os elementos de um conjunto com todos os elementos do outro. Então vejam que o 1, por exemplo, está na relação com 2, está na relação do 4, está na relação com 6. A mesma coisa valendo para os outros elementos do conjunto A, 2 e 3. Então, por enumeração, e dados aqueles conjuntos que ali estão, este aqui é o produto cartesiano do A com B. E aí é evidente que se o produto cartesiano é a relação de todos com todos e uma relação entre dois conjuntos é uma especificação de quais números estão na relação com quais números dos dois conjuntos, fica claro que qualquer relação entre dois conjuntos é um subconjunto do produto cartesiano entre esses dois conjuntos. Então vejam, se eu fosse fazer o produto cartesiano desses dois conjuntos, eu teria, por exemplo, o elemento 0, 0. Mas vejam que o 0, 0 não está na relação que se estabeleceu ali em cima. Essa relação que foi estabelecida pela propriedade de R ser igual ao x, y par ordenado pertencente ao produto cartesiano A com B, tal que x mais y é maior que 4. Ora, como 0 mais 0 não é maior que 4, o 0 não está na relação com 0. Então, as únicas relações que nós obtivemos, por exemplo, é essa aqui. 0 com o 5, porque 0 mais 5 é maior que 4. 0 com 6, porque 0 mais 6 é igual a 6 maior que 4. O 1 pode estabelecer a relação com o 5 e com o 6 também. O 2 também, o 3 também e o 4 também. Agora vejam que o 3 e o 4 já podem estabelecer relação com o 2 também, porque 3 mais 2, 5 maior que 4. Então esse é um exemplo mais claro ainda de uma relação que foi estabelecida por propriedade. Ok.
O sistema cartesiano é justamente a maneira que nós vamos usar para construir o gráfico das funções. Então, nós colocamos o conjunto dos y na vertical. Esse aqui é o conjunto dos y. E nós colocamos o conjunto dos x na horizontal. Então, esse é o conjunto do x. E esses conjuntos, na verdade, apesar de ter apenas os números inteiros escritos aqui, eles estão nos reais. Então, o x, nós temos o conjunto x, que é igual a todos os x, tal que x é real. E o y é o conjunto de todos os y, tais que y é real também. Então, o que nós temos aqui é uma malha de infinitos pontos que se cruzam. Os pontos no eixo horizontal são chamados pontos de abscissas, esses dois exemplos aqui. E os pontos que marcam o valor de y, que está na relação com x, são chamados de ordenadas. Então, por exemplo, o ponto A pode ser descrito como par ordenado -2, que é uma abscissa, e 3, que é uma ordenada. Da mesma forma, o ponto B pode ser escrito como um x, que é 4, abscissa, e o -3, que é o y, que é a ordenada. Bom, isso é o que nós queríamos falar nessa primeira aula. Obrigado por assistir.